Olá, irmãos cristãos, a paz de Cristo. Sou o Daniel Carlos, sejam bem-vindos ao canal Mundo Católico. Vamos falar hoje de dois santos e apóstolos muito importantes na caminhada com Jesus. A igreja celebra no dia 3 de maio a memória dos apóstolos São Filipe e São Tiago, companheiros leais de Nosso Senhor, escolhidos por Ele para propagar o Evangelho para todo mundo. Pouco se sabe sobre a vida desses dois apóstolos, além do que consta nos Evangelhos dos Atos dos Apóstolos e algumas cartas do Novo Testamento. São Tiago. Os Evangelhos citam dois apóstolos chamados Tiago. Um, comumente chamado Tiago Maior, era irmão de São João e filho de Zebedeu, enquanto o outro, identificado como filho de Alfeu, natural de Nazaré, portanto contemporâneo de Jesus, é uma figura sobre quem param algumas dúvidas sobre a identidade. Isso porque, com frequência, ele também é identificado como Tiago Menor, que seria filho de Maria de Cleofas e primo de Jesus. Este Tiago Menor teve papel importante na igreja de Jerusalém. Foi o seu primeiro bispo, especialmente a dizer, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 13, que os pagãos podiam ser acolhidos na igreja sem antes ter de submeter à circuncisão. Além disso, São Paulo diz que Jesus apareceu especificadamente para ele, conforme primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 7, e o nomeou uma das colunas da igreja, conforme Gálatas, capítulo 2, versículo 9. A este Tiago Menor é atribuída a carta que leva seu nome, no qual consta a conhecidíssima afirmação que a fé sem obras é morta. O famoso historiador judeu Flávio José relata a informação mais antiga sobre a morte de São Tiago. Ele narra que o sumo sacerdote Anano, filho de Anás, aproveitou o intervalo entre a deposição de um procurador romano e a chegada de seu sucessor para decretar a pena de morte de Tiago por lapidação no ano de 62. São Filipe. Filipe era natural de Betsaida, mesma terra de Pedro e André. Apesar de sua origem hebraica, seu nome é grego, o que indica uma abertura cultural que, ressalta o Papa Bento XVI, não se deve subestimar. Os momentos que Filipe é citado nos evangelhos são pontuais, mais significativos. São João diz que ele foi chamado por Deus e, tendo encontrado Natanael, diz-lhe, conforme João capítulo 1, versículos de 45 a 46, encontramos aquele sobre o qual escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, filho de José, natural de Nazaré. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Perguntou Natanael. Vem e verás, replica Filipe, demonstrando, conforme aponta o Papa Bento XVI, em catequese específica sobre este apóstolo, as características de verdadeiro testemunho, que não se contenta em propor o anúncio como uma teoria, mas interpela diretamente o interlocutor, sugerindo que faça ele mesmo a experiência pessoal do que foi anunciado. Filipe aparece novamente por ocasião na multiplicação dos pães, quando Jesus lhe pergunta onde eles comprariam pão para alimentar aquela multidão. Filipe responde de maneira sensata, considerando o número de pessoas ali presentes, dizendo que 200 denários, ou seja, 200 vezes o valor da diária de um trabalhador, não bastaria para que cada um comesse um pedaço. Jesus, ter se dirigido a Filipe, demonstra que ele era uma figura de destaque entre os discípulos, que é reforçado pelo fato de que ele sempre aparece em quinto lugar na lista dos apóstolos. Antes da paixão de Cristo, Filipe é procurado por alguns gregos que lhe pediram para ver Jesus, conforme João capítulo 12, versículos de 20 a 22. Muito possivelmente, o próprio Filipe falava grego, motivo pelo qual os estrangeiros o procuravam. Por fim, Filipe aparece recebendo uma espécie de reprimenda do Senhor, quando na última ceia Jesus dissera que conhecê-lo significava conhecer também o Pai, conforme João capítulo 14, versículos de 7 a 11. Filipe replica pedindo: Senhor, mostra-nos o Pai e isto basta. Ao que Jesus responde: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como pedes que eu te mostre o Pai? Não crê que estou no Pai e o Pai em mim? Após a morte de Jesus e o recebimento do Espírito Santo, certamente Filipe creu que quem via Jesus via o Pai, tanto que se tornou um grande evangelizador, tendo anunciado Cristo na Grécia e na Frígia, onde acabou encontrando a morte pela crucificação ou lapidação. O que aprendemos com os dois apóstolos?
São Filipe e São Tiago foram privilegiados porque conviveram de perto com Jesus, foram catequizados, formados pelo Senhor. Não podemos esquecer, contudo, que muitos dos discípulos de Jesus não suportavam seus ensinamentos e o abandonaram, como narrado por São João. A santidade desses dois apóstolos não vem do fato de eles terem sido chamados por Jesus e convivido com ele, mas pela maneira como eles corresponderam ao chamado, desapegando a sua vida por amor ao Senhor, gastando a própria vida para anunciar Jesus, por fim perdendo a própria vida para ganhá-la, como ensinou o Divino Mestre. Oração. São Filipe e São Tiago, vós convivestes com tanta proximidade com Jesus. São Tiago, talvez tu brincasses com Nosso Senhor quando eres criança. Talvez se fosse à sinagoga juntos para aprender a lei de Deus. Vós fostes formados pelo Mestre, ouvistes dele tantos ensinamentos, partilhastes o pão, partilhastes também as perseguições e preocupações. Peço-vos que me ensine que só vi a Cristo sob o véu dos sacramentos preservar no segmento do Evangelho. Peço-vos que me ajude a ter coragem de me lançar na evangelização, sem medo dos perigos das censuras da humilhação. Peço-vos que rogueis para que eu esteja sempre atento para ajudar aqueles que querem conhecer Jesus como tu estiveste, São Filipe. Peço-vos vossa intercessão para que eu seja firme na defesa da verdade como tu foste, São Tiago. Peço-vos auxílio para nunca ter uma fé apenas de boca para fora, mas sim uma fé sustentada pelas obras, uma fé de quem realmente conheceu a Cristo e se converteu. Uno-me, por fim, à Igreja que hoje reza. Ó mártires ilustres, faróis de fé e na esperança, nos vemos a Jesus. Um dia em plena glória, estamos sem véu algum. Vejamos face a face o que é Deus, o Deus que é trino e uno. São Filipe e São Tiago, apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, rogai por nós. Conte para nós o que aprendemos com um pouco da história desses grandes apóstolos e santos. Querem mais conteúdos edificantes? Curta, pois nos ajude a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Se vocês conhecem alguém que vai amar esse vídeo, compartilhe, seja um evangelizador na vida de alguém. Se ainda não for inscrito e quiser participar da nossa comunidade, se inscreva no canal. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Eu vou deixar na tela uma redoma, é só clicar e inscrever-se. Quer continuar consumindo nossos conteúdos? Vejam os outros vídeos na tela. Muito obrigado pela audiência. Um grande e forte abraço. Deus os abençoe. Amém.